a todos os irmãos. Espero que estejam todos felizes de estar aqui na casa do Senhor e podermos juntos estudar mais um tema sobre o livro de Apocalipse. Eu queria fazer uma pequena introdução ao tema de hoje. Hoje, o tema desta semana são os 7 selos. Mas já que me deram a oportunidade de estar aqui, eu gostava de fazer uma pequena introdução a toda a estrutura do livro do Apocalipse antes de entrarmos precisamente nos 7 selos. Isto porque a estrutura do livro do Apocalipse me ajudou imenso a conseguir compreender o próprio livro do Apocalipse e todas as suas partes. Mas eu, antes disso eu queria dizer uma coisa, que é Apocalipse não é uma palavra portuguesa. Sabiam? É aquilo que se chama, penso eu não sou especialista em gramática, mas é um estrangeirismo. Foi uma palavra que foi adotada de outra língua. E neste caso que foi adotada do grego. Em português temos uma palavra equivalente a Apocalipse, que é a palavra revelação. Por isso este livro, se tivesse o título em português, se chamaria Revelação. E é de facto o que este livro pretende ser uma revelação. Mas como eu vos disse, eu gostava de partilhar rapidamente com vocês alguns aspectos da estrutura do livro do Apocalipse que nos ajuda a posicionar cada uma das suas partes, quer histórica, quer profeticamente, e nos ajuda melhor a compreender este livro. Pode ser? Olha, reparem, o livro do Apocalipse tem quantos capítulos? 22. Os capítulos foram adicionados à Bíblia recentemente, comparativo com o tempo que alguns livros têm, os capítulos foram adicionados recentemente. E muitas vezes não traduzem exatamente as divisões do próprio livro. Se nós fôssemos ver as divisões deste livro, o livro deveria ter 10 capítulos. Sabem porquê? Porque está dividido em 10 partes. Este livro tem uma introdução, depois tem 8 visões que João teve. Essas 8 visões são as 7 igrejas, os 7 selos, que vamos ver hoje, as 7 trombetas, a visão do grande conflito, que se centra principalmente em Apocalipse 12, a quinta visão é as 7 últimas pragas, depois a queda de Babilónia, o milénio e a Nova Jerusalém. E termina com uma conclusão. Estas 8 visões de João são o conteúdo do livro de Apocalipse. Mas é muito interessante que, e nós podemos ver, existe no próprio livro uma outra divisão, que é a parte histórica e a parte escatológica. Isto pode ter um nome assim um bocado estranho, esquisito, mas isto... Exatamente. Mas isto quer dizer apenas coisas referentes ao tempo do fim, ok? Escatológico quer dizer coisas referentes ao tempo do fim, ao futuro. E o que é que isto quer dizer? Na parte histórica, retrata coisas que para nós hoje, maioritariamente, são história. Para nós. Porquê? Porque já aconteceram. A parte escatológica chama-se escatológica porque para nós trata-se de coisas que estão no futuro. Ok? Se bem que cada uma destas visões, nelas próprias, também temos uma introdução, também temos um conteúdo e também temos uma conclusão. Certo? E é muito interessante que, se nós formos analisar em mais detalhe a estrutura do livro, todas as 4 primeiras visões de João, as do lado esquerdo, as visões históricas, a sua introdução e o seu conteúdo estão no passado, mas a sua conclusão fazem uma referência ao futuro. Enquanto no lado direito, na parte escatológica, tudo ainda está por acontecer. Ok? Muito bem. É muito interessante que a divisão destas duas partes, e o que se pode chamar o meio deste livro
ou a parte que faz a divisão, encontra-se em Apocalipse 14. E sabem qual é o meio, o centro estrutural deste livro? É a mensagem dos três anjos. A mensagem dos três anjos marca a passagem da parte histórica para a parte escatológica. Muito bem. Agora, existe uma outra divisão no livro do Apocalipse, que é a sua estrutura, e vou dizer mais um palavrão, permitem-me, a sua estrutura em quiasmo. Agora, como é que eu explico em 30 segundos o que isto é? E eu, quando era pequenino, a minha mãe, por vezes, pegava numa tira de papel, dobrava aquela tira de papel a meio e depois, com uma tesoura, fazia desenhos na tira de papel. Cortava um bonequinho ou figuras geométricas e depois, no final de fazer aqueles desenhos com a tesoura, ela fazia o quê? Ela abria a tira de papel e o papel ficava o quê? Ficava simétrico, certo? O que está na ponta correspondia ao que estava na ponta, o que estava no meio correspondia ao que estava no meio. Estão a perceber? Isto é a estrutura em que está o livro do Apocalipse. É exatamente isto, é um quiasmo que é o início corresponde ao fim, depois por aí sucessivamente, até chegarmos ao centro. Rapidamente vamos ver como é que isto funciona. Olha, reparem. Nós comparamos a introdução com a conclusão, nós vemos que fala do testemunho de Jesus, Jesus para vos testificar. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda. Eis que venho. Sou o alfa e o ômega, sou o alfa e o ômega. O que é que vocês acham? Existe aqui uma relação entre a introdução e a conclusão? Sim. Se nós pegarmos na primeira visão, as 7 igrejas, e na última visão, Nova Jerusalém, que é o que nós temos? Jesus anda no meio dos 7 castiçais. E na Nova Jerusalém, Jesus é a sua lâmpada. Árvore da vida. Porta aberta, portas que não se fecharão. Jesus sentado no trono com o Pai, o trono de Deus e do Cordeiro. Nova Jerusalém que desce do céu, Santa Jerusalém que desce do céu. Eis que venho sem demora, eis que cedo venho. O que é que vocês acham? Temos aqui um paralelo entre a primeira visão de João e a última visão. Será que continua? Segunda visão e sétima visão. Porta do céu aberto, céu aberto. Cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiro de cavalos às cores. Cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiro com cavalos brancos. Almas dos mártires debaixo do altar, por isso este é o tema desta semana. Almas dos mártires nos seus tronos. Num lado pedem o julgamento, no outro participam no julgamento. Vestidos de brancos. Reis e generais pedem a morte, reis e capitães são mortos. O que é que vocês acham? Mais uma vez, temos aqui um paralelismo ou não temos? Mais 7 trombetas, 7 últimas pragas. É exatamente a mesma coisa. Terra, mar, rios, fontes de águas, sol, trevas, rio, Eufrates, grandes vozes. Temos esta simetria. Isto parece-vos coincidência. O que é que vocês acham? Pode isto ser uma coincidência? Reparem que isto encaixa direitinho estes paralelos até chegarmos ao centro do livro. E depois temos o grande conflito e a queda da Babilónia. Temos uma mulher que é uma mãe vestida de branco e temos uma mulher que é uma mãe vestida de púrpura. Temos os seus filhos que guardam os mandamentos e do outro lado temos as suas filhas que são prostitutas. Temos uma mulher do deserto, temos uma mulher no deserto. Temos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Temos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Temos a queda da Babilónia e temos o testemunho de Jesus. Ou seja, isto forma um quiasmo. Exatamente este paralelismo que é como se fossem 2 setas. Uma do início a apontar para o meio e uma do fim a apontar para o meio. Porquê? Para nos indicar que a parte mais importante do livro está onde? E sabem qual é o centro do livro do Apocalipse? Qual é o meio? O que é que falámos há bocado? Qual é? É a mensagem dos 3 anjos. Toda a estrutura do livro aponta para a mensagem dos 3 anjos como a parte mais importante do livro e a que faz a ponte entre a primeira parte e a segunda parte.
Muito bem. Agora, dentro da mensagem dos 7 selos, nós temos também uma estrutura, uma introdução, um conteúdo e uma conclusão. E como já vimos, quer a sua introdução, quer o seu conteúdo, estão no passado. E a sua conclusão está no futuro. Então vamos pegar nas nossas Bíblias e vamos então analisar o capítulo 6 de Apocalipse, que é a lição de hoje. Sabem que existem teólogos e comentadores que gostam de comparar a visão dos 7 selos com a visão das sete igrejas. Nós não vamos fazer essa comparação porque é muito difícil tentar encaixar os períodos proféticos de um e de outro porque eles não batem certo. É certo, assim como as profecias de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, etc., começam quando? Na altura de Daniel e se estendem até ao fim. Igualmente, as visões de João começam quando? Na altura de João e vão até ao fim. Portanto, estas visões percorrem, de facto, o mesmo período, desde João até ao fim. No entanto, o período das 7 igrejas, o período dos 7 selos, o período das 7 trombetas, não são necessariamente exatamente os mesmos períodos. E vou dar um exemplo, para percebermos. Ao início até parece que encaixa, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, o 7º selo é após a segunda vinda. E a 7ª igreja representa que período? 1844 até a segunda vida. Por exemplo, o 6º selo começa com o grande terremoto de Lisboa de 1755 e termina na segunda vinda. Isto não corresponde ao tempo da 6ª igreja. Isto corresponde ao tempo da igreja de Sardes, parte da igreja de Sardes, toda a igreja de Filadélfia e toda a igreja de Laodiceia. Portanto, não existe uma correspondência temporal exata entre o que vimos das 7 igrejas e o que vamos ver hoje dos 7 selos. No entanto, existe uma outra parte na Bíblia em que temos uma correspondência exata e completa com os 7 selos. E essa parte da Bíblia ajuda-nos perfeitamente a compreender cada um dos símbolos que estão em Apocalipse 6. Alguém sabe qual é essa parte da Bíblia? É o sermão profético de Mateus 24. E nós vamos pôr em paralelo estes 2 capítulos para conseguirmos perceber Mateus 6. Pode ser? E Apocalipse 6, peço desculpa. E à medida que nós vamos lendo Apocalipse 6, nós vamos olhar para Mateus 24 à procura desta comparação e à procura de quê? Da explicação para cada um dos símbolos em Apocalipse 6. Sabem porquê? Porque o sermão profético de Mateus 24 não foi simbólico. Ou foi? Foi quê? Foi literal. Cristo estava realmente a dizer o que é que ia acontecer e quais os sinais da sua vinda. Certo? Então vamos pegar na Bíblia e vamos começar a ler o versículo 1 e 2 de Apocalipse 6. Diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Versículo 2, primeiro selo. Quando o Cordeiro abriu... olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Um cavalo branco, um cavaleiro branco, saiu para vencer. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Um cavalo e um cavaleiro representam alguma coisa, algum poder,
nós temos um cavalo que é conduzido por um cavaleiro. A descrição deste cavaleiro corresponde biblicamente à descrição de quem? De Jesus. Por isto, este poder é conduzido por quem? Por Jesus. E quem é que Jesus quer conduzir? Quem é que ela é a cabeça? A sua igreja, o seu povo. Então poderá ser que este cavalo branco, este cavaleiro representem a Cristo e Cristo dirigindo o seu povo? E será que qual é o objetivo de Cristo a dirigir a sua igreja? Qual é o objetivo da igreja? Pregar o Evangelho. É ou não a missão da igreja? Então será que é isto que quer dizer? Se nós formos a Mateus 24 e vimos realmente a comparação entre os dois capítulos, o que é que nos diz em Mateus 24, 14? Nos diz que o Evangelho será pregado. O que é que Paulo diz sobre o Evangelho ser pregado em todo o mundo? O que é que Paulo disse? Sabem o que é que Paulo disse? Que no seu tempo o Evangelho foi pregado em todo o mundo. Desde Portugal até à China, incluindo partes de África, todo o mundo conhecido ouviu falar de Cristo. E de facto nós vemos então que este cavalo branco, este cavaleiro branco representa exatamente isto. Jesus levou o seu povo a pregar o Evangelho a todo mundo. Saiu para conquistar e conquistou ou não? Conquistou. Muito bem, vamos continuar. Em Apocalipse 6, 3 a 8, falam-nos de mais 3 cavalos. Mas estes cavalos e estes cavaleiros já não correspondem à descrição de quem? De Cristo. No versículo 3, o que é que nos diz? Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então vemos aqui um cavalo vermelho e vemos que este cavalo iria tirar o que é da terra? A paz. Quando não temos paz, temos o quê? Guerra. Não está muito difícil de perceber o que é que isto quer dizer. Ou está? Temos guerra, temos espadas, homens a matarem-se uns aos outros, e é muito interessante. Porque logo após Cristo, em Mateus 24, falar de pregar o Evangelho, o que é que ele disse que seria o próximo sinal? As guerras. Vamos continuar. Apocalipse 6:5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem, e olhei e vi um cavalo preto. E o cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como a voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Temos aqui um outro cavaleiro estranho. Um cavaleiro agora preto. É muito interessante que este cavaleiro trazia o que na mão. E essa balança foi para medir o quê? O que é que temos no outro versículo a seguir? Foi para medir o quê? Os cereais. Certo? Diz aqui 1 denário. O que é 1 denário? Muito bem, salário de um dia de trabalho. O salário de um dia de trabalho devia ser suficiente para pagar alimento para quem? Para toda a família. No entanto, aqui vemos que, nesta altura, não pagava o alimento para toda a família. Porquê? Porque nos diz aqui que uma medida de trigo por 1 denário, uma medida de trigo era para uma refeição para uma pessoa. Está para alimentar a família toda? Não dá. E se forem o alimento mais barato, que é o outro, qual é que diz aí? A cevada, dava para quantas medidas? Dava para uma refeição para 3 pessoas. Isto para o dia todo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que é um período em que as pessoas teriam pouco de comer.
E é muito interessante que logo a seguir às guerras, qual é o sinal que Jesus fala? É de fome. Vamos continuar a ver o terceiro, antes de resumirmos isto. Diz assim no versículo, ainda antes. Mas porquê que não danifiqueis o azeite e o vinho? O que é que isto quer dizer? Então vamos lá. Vamos lá ver. Nós sabemos que muitas vezes as profecias na Bíblia têm mais do que uma aplicação. E muitas vezes têm um sentido espiritual e um sentido literal, certo? Se nós olharmos realmente para estes 3 cavaleiros e vemos guerra e vemos morte, temos um sentido literal porque realmente representa um período em que houve muitas guerras, muitos conflitos, mas também representa um período que houve muita perseguição que é espiritual. Na questão da fome, representa um período que de facto houve escassez de alimento durante muitos séculos, mas também houve escassez de alimento espiritual. Porquê? Porque a palavra de Deus foi retirada. E se não fosse um punhado de pessoas a preservar, teria-se perdido o quê? O alimento espiritual. Então nós vemos este duplo significado. E se bem que poderemos olhar para o azeite e o vinho como os alimentos essenciais que não podiam faltar, ou seja, as pessoas tinham pouco, mas tinham de comer, e espiritualmente o que é que nunca faltou? Espírito Santo, que é o azeite, e o que é? E a salvação, certo? Apesar das trevas espirituais, as pessoas tinham na mesma direito à salvação se aceitassem a Cristo Jesus. Muito bem. Continuando para o terceiro cavalo, vamos então abrir o quarto selo. Quarto, não é? Já vamos no quarto. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Quase temos um resumo aqui destes 3 cavaleiros, certo? Então, juntamente com estas guerras e com as fomes, vem aqui um outro que tem uma cor assim um bocado esquisita. Amarelo, acinzentado, é a cor da morte, cor de um cadáver. Tem uma cor estranha, não é? Isto representa o fruto de quê? De todos estes 3 cavaleiros. Porquê? Porque fala aqui em quê? Fala em morte, fala em fome, mas depois fala de uma coisa que aconteceu durante todos estes séculos. O que foi? As pestes. Que dizimaram quase gerações inteiras. E é muito interessante que Cristo junta estes 3 cavaleiros numa única frase. Guerras, fomes e pestes. O que é que vocês acham deste paralelo entre Mateus 24 e Apocalipse 6? Acham que tem lógica até aqui? Sim, tem. E é muito interessante que este cavaleiro retrata realmente todas as pessoas que morreram vítimas deste sistema que foi implementado. Sabem que durante muitos séculos, por toda a Europa, existia um sistema em que havia 2 grupos que tinham toda a riqueza. Quais eram esses 2 grupos? Era a monarquia e o clero. Qual destes grupos tinha mais dinheiro e mais poder? Era o clero. E todas as outras pessoas eram o quê? Extremamente pobres. Porque todo o fruto do seu trabalho, quase todo o fruto do seu trabalho, tinha que ser entregue a quem? À monarquia e ao clero, que eram extremamente ricos. E, de facto, este sistema, que durou durante muitos séculos, representa exatamente
aquilo que nós podemos ver. Porque além de haver pouco alimento, durante todos estes séculos houve continuamente pestes, doenças que dizimaram populações atrás de populações. Houve também muitas guerras entre a monarquia, houve muitas guerras entre os cristãos, houve muitas guerras entre protestantes e católicos. Por exemplo, houve uma guerra entre a Inglaterra e a França que é chamada a Guerra dos 100 Anos. Sabem porquê que é chamada a Guerra dos 100 Anos? Porque durou mais de 100 anos. Estão a imaginar uma guerra a durar mais de 100 anos? E, de facto, neste período histórico, nós vimos todas estas coisas acontecer. Agora, os 7 selos não terminam aqui. Eles continuam. E se nós formos olhar para as nossas Bíblias e lermos a partir do versículo... onde é que nós íamos? Íamos no versículo 9. E se nós continuarmos a ler, e vamos agora para o versículo 9, exatamente, a partir do 5º selo, nós vemos realmente que a história desta terra continua e estamos-nos a aproximar de quê? Estamos a aproximar dos nossos dias, certos? Olha, vamos ler então no versículo 9, o que é que diz? Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo e soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas vestes. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. A que é que se refere este selo? Aos mártires. Os mártires, quando é que começaram? Os mártires cristãos. É verdade, mas os mártires, vou ser mais preciso. Desde Estevão. E quando é que vão terminar? Já terminaram? Não, não terminaram. Por isso o 5º selo tem um período temporal grande e é simultâneo com outros selos. Não existe aqui uma definição exata, contínua, como há nas 7 igrejas. No entanto, aqui diz várias coisas interessantes. O que é que diz? O que é que vocês acham daqui de interessante neste selo? Muito bem, ainda faltam mortos. Ainda faltam mais pessoas morrerem por Cristo. Isto parece parecer um bocado estranho. Mas o que é que isto quer dizer? Se bem que o autor da edição diz que a palavra número não está no original, mas eu quero ressalvar que, apesar da palavra número não estar no original, é subentendido no contexto. E está corretamente, na nossa tradução em português, está correto. Aliás, a profecia diz claramente que existe um número pré-determinado quer para os mártires, quer para os salvos. Mas agora eu pergunto, o que é que este selo quer dizer? Para já, se olharmos para Mateus 24, vemos que a seguir às guerras, fomes e pestes, Cristo fala de quê? Da grande tribulação. Qual foi o período histórico da maior tribulação de sempre na história deste mundo? Temos extensão. Idade Média, o período dos 1260 anos, que foi de 538 a 1798. Muito bem. Então, nós vemos que este 5º selo, apesar de representar todos os mártires, refere-se especialmente a quê? À grande tribulação. Agora, o que é que estes mártires, que sabemos que isso é simbólico, não é? Porque onde é que estes mártires estão neste momento? Na sepultura. Não sabem nada, não dizem nada. No entanto, simbolicamente, o que é que eles estão a reclamar a Deus? Justiça.
Quando é que traz justiça àqueles que nos mataram? E o que é que Deus lhes diz? Deus diz, esperem, que ainda não chegou o tempo. Ainda mais coisas têm de acontecer. Mas dá uma segurança a todos aqueles que morreram e a todos aqueles que ainda podem morrer em nome de Jesus. Qual é esta segurança? É que terão uma roupa especial. O que é que quer dizer as vestes brancas? A justiça de Cristo. Quem tem as vestes brancas, o que é que tem garantido? A salvação. Todos estes mártires que morreram, onde é que eles vão estar um dia? Eternamente com Cristo. E vão fazer parte de um grupo especial dentro dos salvos. Muito bem, mais alguma coisa interessante em relação aqui ao quinto selo? Vemos realmente que estamos rapidamente nos aproximando do nosso contexto atual. Até que chegamos ao sexto selo. No sexto selo, que nós já vimos qual é o período que ele cobre, no sexto selo diz assim, no versículo 12, vamos ler 12 e 13, diz assim, olhei, e enquanto abria o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira sacudida por um forte vento deixa cair os figos verdes. Muito bem. Vamos olhar para o nosso quadro. O que é que Jesus diz a seguir à grande tribulação? Que sinais é que haveriam da sua vinda? Que haveriam sinais no sol, na lua e nas estrelas. É isto parecido com o sexto selo? O que é que vocês acham? É. Mas no sexto selo, nós temos um acrescento. Qual é? Que Jesus não fala. Qual é o acrescento? É um terremoto. Muito bem. Agora eu queria chamar a vossa atenção para uma coisa interessante, que é, se nós olharmos para este quadro, nós vemos que do lado direito temos linguagem simbólica. Do lado esquerdo temos linguagem literal. No entanto, no sexto selo, nós vemos que a linguagem é o quê? É a mesma. Estes sinais não são símbolos. Aquilo que João viu foi exatamente aquilo que aconteceu. E é exatamente aquilo que Cristo tinha dito que ia acontecer. Então, no sexto selo, temos aqui, nesta parte, linguagem literal. E sendo literal, representa o quê? O que é que representa este terremoto? Que terremoto é este? Que é isto do Sol? Que é isto da Lua? Muito bem. Mais? Muito bem. Mais? Lua? As estrelas. As estrelas. Muito bem. Então nós vemos que isto são acontecimentos literais que realmente aconteceram conforme Cristo disse e conforme João viu. Certo? E estes acontecimentos estão aonde? Estão no passado. Ou seja, 1833 já é muito mais perto de nós do que quê? Do que a Idade Média, do que todas as outras coisas que vimos. Estamos a aproximar de quê? Dos nossos tempos. E deixar a parte histórica e passar para a parte escatológica. Por isto quer dizer que nós estamos a deixar a maioria, como vimos na nossa estrutura, os 7 selos, a maioria é histórico e só a parte do fim é que é profético, escatológico. Está bem? E é aí que entra a segunda parte do sexto selo. Porque ainda não terminou o sexto selo. E no versículo 14 ao versículo 17, nós deixamos o passado e passamos para o futuro. Olha, vamos ler, versículo 14, diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isto já aconteceu? Não aconteceu. 15. Os reis da terra, os grandes chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos de montes e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? O
Que cena é esta? A segunda vinda de Cristo. Então nós vemos que no segundo selo, no sexto selo, temos uma parte que é para nós história e temos uma parte que é escatológica, que é a profecia do futuro, tempos do fim. Então isso quer dizer que nós estamos a viver em que altura dos selos? No meio do sexto selo, certo? Concordam comigo? Sim? Muito bem. Nas 7 igrejas nós vivemos em que altura? Da 7ª igreja. Mais uma vez nós vemos que os tempos não são os mesmos, mas percorre na mesma o mesmo tempo profético, desde João até o tempo do fim. Agora, eu queria aproveitar os minutos que faltam para vermos uma coisa muito importante, que é, antes disso, desculpem lá, temos o 7º selo, não faz parte da lição de hoje, mas temos o 7º selo. E se nós olharmos para o nosso quadro, e eu esqueci-me do 6º selo, no 6º selo temos a parte dos sinais, depois temos a parte em que o céu se enrola e é a vinda do Cordeiro, e Cristo, no seu sermão profético, no versículo 30, fala do quê? Da vinda do Filho do Homem. Vinda do Filho do Homem, vinda do Cordeiro, acham que é a mesma coisa? É a mesma coisa, claro que sim. E logo a seguir, no versículo 31, diz que os anjos juntam os escolhidos para os levar para onde? Por isso é que o 7º selo é silêncio no céu. Porquê que é silêncio no céu? Porque Jesus e os anjos estão aonde? Estão aqui para levar os escolhidos. Então, para terminar este nosso quadro, o que é que vocês acham aqui do nosso quadro? É interessante, não é? Nós vemos que Mateus 24 explica Apocalipse 6. E conseguimos compreender perfeitamente e facilmente, sem andarmos aqui com grandes divagações, conseguimos compreender os 7 selos de uma maneira simples, porque foram explicados por Jesus em Mateus 24. Vamos no instante a Mateus 24. Porque eu acho que isto é a mensagem mais importante dos 7 selos. Mateus 24, se olharem para o quadro, diz Mateus 24 e 25 por um motivo muito simples. É que a mensagem por trás de Mateus 24 e 25 é a mesma mensagem por trás de Apocalipse, desde 4 até o final, até 7 e o primeiro versículo do 8, que é a visão dos 7 selos. Porque se vocês repararem, Jesus, durante o capítulo 24, está a descrever 2 coisas. A destruição de Jerusalém e o sinal de quê? Do tempo do fim e da sua vinda. E ele percorre a história desde Cristo até à segunda vinda, que é o que nós vimos que compara exatamente com Apocalipse 6. Mas ao mesmo tempo que ele está a fazer isso, ele está sempre, constantemente, a alertar os discípulos de uma coisa. Alguém sabe o que é essa coisa? Alguém sabe o que é? Está sempre, constantemente, no meio de tudo isto, se lêssemos agora, capítulo 24, e entre linhas, Cristo está sempre a alertar os discípulos para um pormenor, sempre, constantemente. Muito bem. Estem preparados. É esta a mensagem ou não é? Constantemente. Vigiai, estando preparados, cuidado para, senão eu virei para vocês como um ladrão. E continua sempre a dizer isto. E mesmo depois de falar sobre a parte que corresponde ao 6º e 7º selo, da vinda do Filho do Homem, depois tem aqui uma parte que fala do tempo de Noé, que diz o quê? Para que não aconteça como eles, que veio o dilúvio e não estavam preparados. E depois vem a parábola dos 2 servos. Para que é a parábola dos 2 servos? É para dizer o quê? Vão achar que vem tarde e não se vão preparar. E depois vem a parábola das 10 virgens. O que é que nos fala as parábolas das 10 virgens? Não estavam preparadas para a vinda. E depois a dos talentos. O que é que nos fala dos talentos? Estão a perceber a mensagem de Mateus 24 e Mateus 25? Esta é exatamente a mesma mensagem de Apocalipse 6, de Apocalipse 7. Vamos voltar a Apocalipse 7.
Porque reparem, no último versículo de Apocalipse 6, o versículo 17, diz assim: pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Os ímpios vão estar a perguntar assim: ai, como é que isto aconteceu? Eu não estava preparado. Se calhar ninguém está preparado. Quem é que poderá estar preparado para um acontecimento destes? É isto que eles estão a perguntar ou não é? E qual é a resposta de Deus a esta pergunta? É todo o versículo 7. Existe um grupo que vai estar preparado. E por isso a pergunta para nós hoje, e a mensagem de Mateus 24 e 25, e da mensagem dos 7 selos é esta: estou eu hoje a me preparar para o que vem a seguir. Esta é a mensagem mais importante. É esta a mensagem que Jesus está a nos tentar dizer, quer em Mateus 24 e 25, quer em Apocalipse com a mensagem dos 7 selos. Estás-te tu a preparar. E eu estou a avisar com antecedência. E eu estou a dar os sinais. E eu estou a dizer que isto vai acontecer. Estás tu preparado? Vai haver um pequeno grupo que vai estar preparado. A questão é esta. E eu faço parte desse grupo. Tu fazes parte deste grupo? Estamos realmente nós a nos prepararmos para o dia glorioso do Senhor. Que essa possa ser realmente a nossa preocupação. E possamos realmente querer aprender as mensagens e as revelações que Jesus nos quer dar no livro de Apocalipse. Que realmente é uma bênção para cada um de nós. Deus nos abençoe e a continuação do bom sábado.